Meus irmãos, eu vos salvo com a paz do Senhor. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1º livro dos Reis, capítulo de número 17, que está escrito assim: Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Meus amados e queridos irmãos, na época em que Israel estava sendo governado pelo rei Acabe, rei Acabe, ele casa-se com Jezabel. Jezabel era conhecido por matar profetas do Senhor. Os profetas que falavam a verdade, que eram verdadeiros, era morto a mandato de Jezabel. E Acabe, ele era dominado por Jezabel. Jezabel, ela dominava Acabe. E naquela época em Israel, o povo estava num tempo de idolatria. Idolatria a quem? A idolatria ao deus Baal. Eles criam que Baal era o deus da fertilidade. Eles criam que Baal era o deus que mandava chuva. Porém, quem manda chuva na terra é Deus. Oh glória! Ei, tem muitas pessoas pensando que é Baal que manda chuva. Tem muitas pessoas que ainda pensam que quem manda chuva na terra ainda é São Pedro, porque ele tem a chave dos céus. Não, quem manda chuva na terra é Deus. E naquele tempo de dificuldade, em que o povo estava se esquecendo do seu Deus, do Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra e do mar e tudo quanto nela há, Deus levanta quem? O profeta Elias, que surge do anonimato. E profeta, quando ele se apresenta, ele não vem para passar a mão na cabeça. Profeta, ele não vem para falar aquilo que é agradável, ele não vem para falar coisas boas, ele vem para falar a verdade. Então Elias chega nesse período, e ele chega e diz para Acabe: olha, não vai chover em Israel. E qual foi o período que não choveu em Israel? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ele diz: nem chuva nem orvalho. Ele diz: olha, só para saber que é Deus, não vai descer nem uma gota d'água, e nem orvalho, nem sereno da noite vai descer em Israel, porque quem está falando é o profeta. E Deus, ele então fala para Elias: Elias, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, porque Deus sabia que ia procurar matar a ele, o profeta que ele tinha levantado. E Deus manda Elias se esconder. É diferente do que muitos querem fazer hoje. Muitos querem aparecer, mas a palavra de Deus ainda, para preparar profeta para coisas grandiosas, é: esconde-te. Esconde-te. Tem muitos que querem holofote, querem fama, querem pregar, querem louvar em grandes eventos, mas o Senhor ainda diz: esconde-te. E é preciso nós esconder, porque quando nós escondemos em Querite, quando nos escondemos na presença do Senhor, a glória dele aparece. E João Batista, ele compreendia isso. João Batista, ele dizia:
Importa que eu diminua para que ele cresça. Por isso que quando o sacerdote ia oferecer o sacrifício no Santo dos Santos, ele era amarrado na cintura. E ele ia amarrado com a corda na cintura e com um sino. Porque em ano ele teria que oferecer sacrifício pelo pecado do povo. E se esse sacerdote estivesse em pecado, ele morreria lá porque é santo. Só que o engraçado é que quando o sacerdote oferecia o sacrifício, ele balançava o incenso e a fumaça subia. E sabe quando é que a glória de Deus aparecia? Quando a fumaça cobrisse todo o seu corpo. Enquanto estivesse aparecendo a pontinha do nariz, a glória ainda não descia. Enquanto estiver aparecendo a pontinha do nariz, o orgulho, a glória ainda não vai descer. Você tem que desaparecer para a glória de Deus aparecer. E Elias estava em Querite. O que é Querite? Querite significa cortar, colocar na medida certa. Porque Elias estava em Querite? Porque Deus estava preparando ele. Deus estava moldando ele, Deus estava cortando ele. Mas em Querite, Elias experimentou da provisão de Deus, porque a Bíblia vai dizer que de dia e de noite os covos levavam pão e carne para ele. Era um sanduíche, é uma coisa boa. E ele bebia do ribeiro, só que chega um tempo de crise. Qual foi? O ribeiro secou. Mas era resultado da profecia de Elias. Então, o ribeiro secou, tempo de crise. Mas em meio à crise, Deus tinha provisão para Elias. Então o tema desta pequena mensagem é provisão em meio à crise. Porque Elias agora estava vendo que o ribeiro estava se secando e já estava aparecendo as rachaduras, a água estava acabando. Mas Elias era obediente, ele não saiu de lá enquanto não ouviu a voz do Senhor. O ribeiro pode estar seco, mas fica. Porque se Deus mandou você ficar, fica. Se Deus mandou você sair, sai. Porque Deus tem provisão em meio à crise. Ei, talvez eu esteja pregando para você que esteja numa situação difícil. Onde você está, pode estar em crise. Mas é em meio a essa crise que você vai experimentar a provisão de Deus. Tinha uma irmã que estava passando por um momento de crise, de dificuldade. Resolveu colocar no rádio que estava passando por momentos difíceis, de necessidades básicas. Estava precisando de uma cesta básica para dar sustento para os seus filhos, para a sua família. E ela mandou colocar no rádio. E certo empresário de uma empresa ouviu este programa no rádio e resolveu testar a fé da irmã porque sabia que ela era crente. Chamou 2 secretários, preparou a cesta básica, tudo do bom e do melhor. E disse para o secretário: olha, você vai levar essa cesta básica para a senhora, endereço tal. Mas quando chegar lá, que você bater na porta e ela abrir, e que ela receber a cesta básica, você disse que foi o diabo que mandou, certo? Aí os secretários foram, bateram na porta da irmã. Quando ela abriu a cesta básica, ela, glória a Deus, obrigado, Senhor. Aí o secretário colocaram dentro da casa dela a cesta básica. Aí o secretário disse: só tem um problema, irmã. Aí ela: diga. É porque foi o diabo que mandou. Aí ela disse: glória a Deus, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. É em meio à crise que você vai experimentar a provisão de Deus. Você vai colher o que você ainda não colheu. Você vai viver o que você ainda não viveu. Vai só adorando, porque vai passar. O tempo de crise vai passar. E certamente chegará chuva. Chuva de bênção na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra, compartilha, curte, envie para os seus amigos. Deus é fiel nas nossas vidas. Tem provisão de Deus chegando. Amém?